Olá, eu sou a Bruna Bueno, sou a diretora de transformação digital do Grupo Edux, o grupo educacional de ensino superior que é o maior do Brasil, hoje com mais de 1 milhão de alunos. E a gente está aqui hoje para falar do Edux Labs, o nosso programa de inovação aberta, que vai conectar os negócios das diferentes marcas da Edux com o ecossistema de inovação. E para lançar o programa, a gente queria bater um papo aqui com grandes experts desse ecossistema de inovação, pessoas que estão conectadas com educação, com startups, para trazer um pouco de conteúdo relevante. E, para começar, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Primeiro, a gente tem a Lucimar. A Lucimar é a head do IBMEC Hubs. O IBMEC, que é uma das empresas do grupo, tem mais de 20 anos na trajetória de inovação e tecnologia, trabalhando com aceleração de startups e conectando startups e grandes empresas, fomentando o ecossistema inovador. Bem-vindo, Lucimar. Obrigada. A gente tem aqui comigo também o Bruno. O Bruno tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, trabalhando com grandes empresas de tecnologia e também com edtechs. E nos últimos anos tem uma posição de nos ajudar a fomentar o sistema de tecnologia e inovação na educação, trabalhando na AWS. A AWS, que é uma grande parceira de tecnologia da Edux, plataforma na qual a gente desenvolve grande parte dos nossos produtos, que também está na mão aí de todos esses alunos do grupo. Bem-vindo, Bruno. Isso mesmo, Bruno. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente tem o Caio Moretti, CEO do QConcursos, também tem uma trajetória gigante no mundo de tecnologia, trabalha com educação nos últimos 5 anos e é CEO da que é uma empresa adquirida pela Edux no ano passado, que está aqui com a gente, vai contar um pouco dessa trajetória empreendedora dele, de como foi trabalhar no EdTech, como é estar adquirida num grande grupo e como que essas duas estratégias estão se conversando, né? De ser uma EdTech e estar dentro de um grande grupo. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Bruna. Estou aqui para defender os pequenos, né? Beleza, vamos lá. Está aqui para dar uma aula, porque o Caio dá uma aula diária para a gente do que é ter essa cultura de startup dentro de uma grande empresa também. Bom, então, obrigada, gente. Vamos começar esse papo, vai ser um bate-papo tranquilo aí de falar de um assunto que todos nós, a gente gosta muito. Eu vou começar com uma pergunta para a Lucimar. Lucimar, tu acompanha o ecossistema de startups e de inovação do Brasil há algum tempo. E a gente sabe que, por mais que seja o mesmo ecossistema, ele mudou muito nos últimos anos. Conta pra gente um pouco como que tu vê a evolução desse ecossistema brasileiro e onde tu enxerga que a gente está hoje. Muito bem, Bruna. Bom, o ecossistema já diz, né, que a gente está falando de um organismo vivo, né? A gente se apropria aí de um conceito da biologia para explicar um pouco o mundo dos negócios, né? Então, de fato, né, como ele é vivo, ele está sempre mudando. E nos últimos 20 anos, que eu acompanho mais de perto, houve realmente, né, grandes transformações. Acho que, para começar, a palavra startup, que há 20 anos atrás não estava no nosso vocabulário, a gente falava empresas nascentes de base tecnológica. Olha que dificuldade. Hoje a gente tem uma palavrinha mais objetiva, com conceitos. De 10 anos para cá, né, evoluiu muito, né, toda uma agenda de metodologia, de desenvolvimento de startups, tudo isso que dá sustentação para um ecossistema. Mas falando, né, especificamente dos seres, né, que habitam esse ecossistema, alguns são mais maduros. Igual a gente vê, né, uma grande floresta, árvores gigantes, gramíneas, né, e arbustos. De verdade, no Brasil a gente encontra, né, alguns atores mais fortalecidos, né? É o caso da educação, né? Quando a gente olha nesse ecossistema, além das startups, que eu comecei falando delas, né? Mas a gente tem educação, instituições de ensino e de pesquisa. Essa é uma dimensão que ainda tem seus desafios, obviamente, mas já tem, né, alguma maturidade. Hoje os alunos querem empreender, tem uma cultura favorável, né, no ambiente acadêmico, seja para o ensino ou para a pesquisa. Então, acho que esse é uma árvore que está bem robusta nessa nossa floresta. A gente encontra, né, também para um ecossistema ser, né, forte, né, e viável, a necessidade de ter capital, né? A gente precisa ter diversos tipos, né, de capital. Seja uma pessoa física, que a gente chama nesse nosso meio dos anjos, investidores anjos, pessoas que, né, tiveram uma trajetória e que querem apostar aí nas startups. Né? Ainda é muito tímido no Brasil, né? A gente vê histórias, né? A nossa referência é o Vale do Silício, né? A gente quer ser igual a eles, né? Mas a gente tem alguma assimetria. Mas ainda assim, né, ainda guardando a simetria, é necessário avançar mais. Então, esse é um ponto, né, no ecossistema que é preciso, sim, amadurecer. Não só
só os anjos, mas também os fundos de investimento mais estruturados, voltados para essas empresas, né? Que daqui a pouco o Caio vai falar, né? Uma startup não é uma pequena, grande empresa, né? Ela é um ser diferente, né? Então, aí sim, eu acho que nesse nosso ecossistema tem ainda um dever de casa, que a gente precisa cuidar desse elemento, desse ator. Acho que tem o governo, né? A gente não pode se esquecer dele, que às vezes a gente só não quer que ele atrapalhe, né? Mas tirando, né, essa ressalva, nos últimos anos houve, né? De verdade, houve, né, algumas mudanças. Hoje existe um marco legal para as startups, né? Com estímulos, seja para o poder público ou para o poder privado, né, para as empresas atuarem junto, né, às startups. Então, ainda tem, né, muito o que fazer, mas algo já foi feito, né, no passado muito recente. Estou falando de algo que tem 2, no máximo 3 anos. E a gente chega nas grandes empresas. Eu estou simplificando o ecossistema, né, senão eu vou ficar aqui tomando o tempo de todo mundo. A gente tem as grandes empresas, né? E aí eu, como estou há algum tempo nesse meio, até 2014, 2015, quando eu encontrava uma grande empresa, né, ia falar sobre as minhas startups que eu venho acompanhando, era uma novidade, assim, eu era meio ignorada, né? O que essa moça quer trazer umas pequenas empresas, para mim, eu grande, né, organização, não vai dar matching, né? E algo acontece, né? De 2015, 2016 para cá, a gente vê um florescer, né, de programas de inovação aberta. Muitas vezes até as grandes empresas se apropriam da expressão inovação aberta, que é maior do que a relação com as startups, mas está tudo bem, né? Aqui nessa roda a gente está falando sobre a inovação com as startups, né? A gente vê um florescer, né? Grandes empresas de diversos setores, né, apostando nessa relação, né, de forma que a empresa venha a ganhar competitividade, né, junto de alguém, né, mais célere, né, mais enxuto, como é, né, uma startup, para atingir seus objetivos. Enfim, né, tentando sumarizar minha resposta, avançamos muito, né, nesses últimos anos, acho que em várias dimensões, mas ainda temos muito o que fazer, né? Tem um papel muito particular para a grande empresa, mas eu vou deixar porque certamente essa pergunta vai entrar na roda, vou deixar para depois, mas avançamos bastante, sim. Legal. E a gente vê isso no número de startups. Sim. Me lembrou uma coisa, né? Eu fiz minha dissertação de mestrado em 2014 e eu falava de pequenas empresas de base tecnológica. Uhum. Foi ontem. E a palavra que a gente usava era muito diferente. Eu acho que outra coisa que a gente vê é o número de startups que estão surgindo, né? Com o número de startups que estão surgindo, estão ganhando fundo, significa que o mercado está crescendo. Eu vou pegar essa tua fala e direcionar uma pergunta para o Bruno agora. A Lucimar falou um pouco do ecossistema de inovação como um todo e como ele está amadurecendo. Conta pra gente um pouco da visão que tu tem mais específica das edtechs e do ecossistema de inovação relacionado à educação. Muito boa pergunta, Bruna. E, assim, as edtechs hoje elas estão num ponto central da educação, né? A educação já começou com uma alavancagem alguns anos atrás, quando começou um movimento de ensino à distância e começou a primeira aproximação com tecnologia. E aí veio essa onda da pandemia e a gente começou a perceber essa aproximação como experiência digital mais palatável, uma jornada um pouco diferente quando você olha para o aluno, né? Você acaba deixando de olhar esse aluno como simplesmente alguém que está lá recebendo o conteúdo passivamente e passa também a ter uma transformação no processo de aprendizagem, que esse aluno está ali como protagonista desse processo, que é o que acontece com várias outras plataformas, várias outras startups ou edtechs. Então, o usuário ele passa a ser ali um ponto central. Então, acho que o principal movimento que a gente acompanha é essa aproximação para a ponta, né, para os usuários. Quantas startups ou edtechs surgiram de necessidades reais de uso? Com edtechs não é diferente. Conheço vários co-founders de edtech que surgiram aí com necessidades com o filho na escola, com uma necessidade de uso real. Ou seja, uma dor ali que não era atendida inicialmente por um serviço que existia no mercado de maneira mais organizada. Então, quando a gente olha nesse cenário, essa transformação está acontecendo de maneira mais acelerada nesses últimos... Começou com 5 anos, mas eu acho que os últimos 2, 3 anos a coisa pegou uma velocidade maior, onde a gente pode dizer que a educação aí está acelerando 5, 10 anos do que estava previsto, né? Já aconteceu de estar em instituição de ensino que falava que a maior transformação digital que tinham passado era sair da lousa para o PowerPoint. Então, agora a gente começa a observar... Exato. Então, quando você começa a entender
os grupos educacionais, as instituições pensando na experiência do aluno, pensando em uso, interface, UX, pensando em captar esses dados e transformar isso de maneira em dados acionáveis, né, para você melhorar essa experiência, você vê as instituições saindo do seu lugar e indo até a ponta para esse usuário. Então, esse movimento começou a acontecer. Obviamente, não no mesmo ritmo de outras verticais que a gente acompanha, mas já começa a flertar com, por exemplo, com indústrias de varejo, com indústrias de outros segmentos que é o que a gente acompanha. Legal. Isso eu percebo muito no dia a dia, assim, né? A gente o mercado de educação se profissionalizou não faz muito tempo, né? E a pandemia fez a gente dar um salto em tecnologia que não existia antes. Até porque hoje em dia, como que eu consigo separar como aluno a minha experiência de estudo da minha experiência fazendo outras coisas, né? Fazendo compras, assistindo filmes. A tecnologia está tudo ali, na palma da minha mão, no celular. Exato. Então, o estudo, o ensino, o aprendizado tem que se tornar uma coisa gostosa, interativa, que pensa no usuário, né? Sim. Aquele modelo de não tanto tempo atrás do professor numa sala de aula explicando, ele deixou de existir, eu acho. E pela tua fala, entendo que tu acha também que com a chegada da pandemia a gente não volta mais, né, para aquele cenário. Ou as instituições podem até em algum momento querer seguir, mas o problema é que os alunos não vão querer essa experiência. E quem vai determinar esse rumo, essa evolução que acontece na ponta, são os alunos que estão ali no centro de todo o processo. E eu acho que como uma grande empresa que era acostumada a ensinar da maneira antiga, a gente vê muito nas startups uma maneira de aprender, né? De como a gente inova, de como a gente experimenta, de como a gente encara a tecnologia como parte do nosso core business. Hoje na Edux e nas diferentes marcas eu não consigo mais pensar o ensino sem pensar como a tecnologia vai levar esse ensino para o Brasil inteiro, para todas as localidades, com qualidade, com engajamento, de uma maneira que o aluno goste de aprender. E aí, eu tive um prazer enorme de conhecer a Kay e conhecer o Caio, porque todo dia eles estão nos lembrando disso. Um, do nosso propósito de educar para transformar, e outra de ter esse espírito, mindset empreendedor, de startup, e trazer isso para um grande grupo educacional de executivos, não tão executivos assim, mas que ele está sempre alimentando esse mindset aqui com a gente. Então, Caio, conta pra gente um pouco da história da Kay, o que é essa empresa, essa pequena, grande empresa de base tecnológica. E eu acho que o mais legal, assim, a experiência de ser adquirida por uma grande empresa, o que mudou, o que não mudou, como que a Edux tem ajudado a Kay a alcançar seus objetivos aí, a estratégia do negócio. Bom, contar aqui um pouco sobre a história da Kay e acho legal que quando a gente pensa 5 anos atrás, né, que quando eu entrei na Kay, isso aqui era inimaginável, né? Você tá com grandes empresas, um grupo educacional gigantesco, você tem uma instituição tradicional como o IBMEC, você tem a Amazon. A Amazon já estava, né, nesse cenário há 5 anos, mas talvez de uma maneira mais discreta comparado ao que é hoje. A gente não imaginava essa troca inteira, né? Então, mas falando um pouco sobre a história da Kay, o QC começou, na verdade, o Questões de Concursos, que virou que concurso, ele começou lá em 2010. E ele foi de 2010 até 2017, que é quando eu entro na história, 2016, 2017, como uma empresa sem muita ambição, assim. Ficou gigantesco, cresceu muito. E aí tem uma coisa que a Lucimar falou que foi muito interessante, que muitas pessoas têm a visão de que startup, elas tentam definir o que é uma startup. Então, que uma startup é isso ou é aquilo. E o legal de uma startup é exatamente você não ter essa definição. É você entender que é um momento do negócio, é muito mais uma questão de cultura, de momento, e é um ecossistema de startups. Então, isso quer dizer que a gente tem diferentes tipos, tamanhos e vivências ali dentro. Então, o QC ele foi uma startup de 2010 a 2017, uma startup em que tinha o seu próprio ritmo de crescimento, em que dependia muito dos sócios fundadores. Em 2017, passou por uma profissionalização, e não é que deixou de ser uma startup, mas começou a olhar para outros empreendedores do mercado e pensar, pô, será que esses empreendedores aqui dentro podem fazer algo diferente? Será que eles podem trazer algo diferente? E eu fui o primeiro a entrar. Entrei como diretor de tecnologia na época, ali em meados de 17. Diretor de tecnologia, fui para diretor de operações, e de operações assumi como CEO até a venda para a Edux, e me mantenho como CEO depois da aquisição em 2021. Então, acho que o primeiro ponto legal de trazer é como uma mesma empresa consegue, em diferentes momentos, desde lá em 2010, quando ainda operava no negativo, começando a monetizar, em 2017, quando eu já era uma empresa robusta, mas ainda sentia que tinha muito para fazer, e ainda agora, mesmo depois de adquirida, ela ainda se considera uma startup. Então,
É uma contradição porque a gente olha às vezes no mercado e fala, poxa, será que o Quinto Andar, com seus 4.000 funcionários, é ou não é uma startup? Eles se consideram uma startup. Por quê? Porque ele é rápido, ele está com um modelo de negócios mudando o tempo todo, ele tenta ser disruptivo, ele busca ser disruptivo, e é isso que a gente busca aqui dentro. Então, a minha história com o QC, né, começou ali em 2017, onde a gente trouxe uma revolução de tecnologia para a empresa. É uma empresa que é de base tecnológica, mas que não tinha tanto diferencial de tecnologia. A gente traz isso ali em 2017 e isso alavanca o crescimento da empresa, que foi exatamente o que chamou, né, brilhou os olhos da Edux, o crescimento que a empresa teve de 2017 a 2020 e que levou a essa aquisição em 2021. E o que aconteceu nesse momento? Né? Eu acho que teve algo muito interessante e que não é tão comum quando os sócios fundadores perceberam e falaram, olha, tô vendo que essa empresa está entrando num outro momento, já não é aquele momento do estou tirando do zero, é o momento que eu falo que numa startup você tem 2 grandes saltos que são difíceis de dar. Né? O 0 to 1, o 0 a 1, que é eu tenho que tirar uma ideia do papel, e o de 1 a 100, que é agora que eu tenho um business, como é que eu escalo isso aqui absurdamente? Porque o 1 para o 2 é fácil, o 1 para o 3 é fácil, agora o 0 a 1 e o 1 para o 100 é muito difícil. Então, eles perceberam essa mudança e começaram a trazer pessoas do mercado, e eu fui uma dessas pessoas que entrou e acabei assumindo a empresa de 2017 para cá. E é bem interessante porque é mais uma contradição que a gente traz para a mesa quando a gente fala que o próximo passo de uma startup é se juntar com uma empresa grande. Foi exatamente o que a gente fez em meados de 21. E a gente estava ali conversando com fundos de investimento, né? Como o Lucimar falou, pô, tem private equity, tem venture capital, né? Um mercado que está muito mais aquecido do que estava no passado. E de repente aparece a Edux. Um grupo de 50 anos que vem da Estácio. E, cara, como é que isso conversa com o que a gente está fazendo? E eu lembro que foi uma reunião num sábado, 10h30 da noite, não sei se eu já te contei isso. Não. Uma reunião no sábado, 10h30 da noite, com o vice-presidente de operações digitais, com o Haroldo. Ele se dispôs a conversar comigo do home office da casa dele. Falou, cara, o que você quer saber sobre a gente? Assim? Qual que é o seu receio de fazer isso daqui junto com a Edux? E ali foi para mim onde deu o clique de, cara, é sobre educação. Porque quando a gente vê esse cenário aquecido, né, a gente pode falar um pouco sobre isso, fala-se muito de dinheiro. Precisa ter capital. Ok, precisa ter capital, mas tem que ter sinergia. Os dois lados, né, eu acho que quem está recebendo capital, quem está provendo capital, eles precisam olhar para o mesmo propósito, precisam acreditar nas mesmas coisas. E foi isso que a gente encontrou aqui na Edux. Então, acho que para não alongar muito aqui, eu acho que a nossa sinergia com a Edux, ela foi sobre educação. Então, foi os dois lados reconhecerem que, olha, isso você faz muito bem, eu não faço. Do nosso lado, a gente fala que a gente ensina muito, mas a gente aprende muito também. Então, a gente olhou e falou, pô, a gente não é tão pequeno quanto eu achei que a gente fosse. A gente tem 450 mil alunos. Então, a gente devia ser mais organizado aqui e ali. A gente não podia ser tão, né, startup nesse sentido. Mas a Edux também se questionar aqui, poxa, tem lugares em que eu tenho poucos alunos. Será que ali eu não posso inovar mais? Será que eu não posso? Será que tudo tem que ser tão rígido? Mas por que isso funciona? Por causa da educação. Porque a gente olhou e teve uma sinergia. Então, quando a gente olha para as startups do mercado, captando, a nossa mensagem hoje é cuidado. Porque captar com alinhamento de visão, de propósito, todo mundo quer dar dinheiro, né? Todo mundo quer lucro. Mas captar com alinhamento de como você vai dar lucro é o mais importante, né? Que é o que a gente chama de smart money. Mas esse é um pouquinho, né, da história da Key e essa transformação que ela passou de 17 para cá e que acabou, né, culminando nesse M&A que faz a gente aqui reunido hoje. Legal, Caio. Eu acho que tu falou uma coisa que eu acredito muito. A Lucimar falou no crescimento do ecossistema de inovação, de quanto capital tem disponível. A gente chegou no momento, na minha visão, que não é mais o investidor que escolhe a startup, o primeiro que aparece, a startup se vende, investe, aceita o dinheiro. Eu acho que as startups estão numa posição hoje de escolher quem são os parceiros dela, escolher com quem elas fazem negócio. Aqui a gente está falando de uma aquisição. Num programa de aproximação para contratação, a gente está falando de com quem a gente vai negociar. Numa relação de construir junto, a gente fala de co-desenvolvimento. Mas eu acho que em todos os cenários é sobre isso, né? É sobre escolher o parceiro certo, que tem objetivos comuns, que tem um propósito. Tu me contou um dia uma história legal, e eu vou usar isso para fazer um marketing, já que a gente está falando do programa de inovação aberta, mas que eu acho que se eu estivesse no teu lugar, é o que eu esperava.
Como que está sendo essa relação com a Edux? Eu acho que, por que tu acha que a Edux é o parceiro certo no sentido da liberdade que vocês têm para continuar tocando o negócio com autonomia? Legal. Isso é, sem sombra de dúvida, o que a gente esperava. Assim, sempre depois de um M&A, você fica esperando quando é que vai cair a cortina, assim. Porque durante um M&A, você tem ali um casamento arranjado, né? Você pega duas empresas com muita história e você tenta resumir essa história em alguns meses e faz uma due diligence, faz tudo e faz um casamento arranjado e você casa e você fica, tá, quando é que vai cair essa cortina? Quando é que a gente vai olhar e falar, ó, isso aqui não era bem assim, isso aqui não... isso aqui que a gente falou que podia, na verdade, não pode. E com a Edux foi interessante porque a gente esperou, é normal. A gente esperou um mês, ficou olhando, esperou 2, esperou 3, esperou 6, esperou 8, né? Estamos aqui, 8, 9 meses depois. E não teve cortina para cair. Então, acho que o primeiro grande ponto aqui da Edux, e que foi muito legal, foi a transparência. Cara, aqui funciona assim, a gente é uma empresa aberta de mercado, então isso aqui a gente faz com tranquilidade, isso aqui a gente tem autonomia, isso aqui a gente tem que submeter para conselho, tem que submeter a mercado. Então, o primeiro grande ponto foi a transparência desde o início, porque isso é fundamental, né? Você tocar uma empresa, uma startup, olhando para o outro lado e não sabendo se todas as cartas estão na mesa, porque a gente arrisca muito, né? O play safe, ele não existe numa startup. A gente consegue ser disruptivo porque a gente faz coisas totalmente diferentes. E a gente está disposto a perder pessoas, perder dinheiro. Você vê a Amazon, né? Quando a gente fala de cultura de startup. A Amazon lança produto toda semana e metade deles dá errado. Então, ela está disposta a correr esse risco, porque os poucos que dão certo, dão muito certo. Isso é uma cultura de startup. Então, a primeira coisa foi a transparência. A segunda, talvez é meio bobo que eu vou falar aqui, mas não acontece, é raro de ver, é o respeito. Então, a Edux, desde a hora da aquisição, ela entendeu, olha, quem sabe tocar esse business são vocês, quem sabe fazer isso dar certo são vocês, então eu tô aqui para fazer tudo o que eu posso para te ajudar. Mas eu não vou partir da linha de que eu sou CEO do QC, você tem o Eduardo Parente que é CEO da Edux. Não, de que eu seria um melhor CEO da QC do que você. Não, eu sou o CEO daqui, você é o CEO de lá. Então, esse respeito pela estrutura que já existia, pelas pessoas que existiam, que foram essas pessoas que construíram, isso é algo muito raro de se ver. Então, é engraçado que quando a gente fala, não é que a Edux está fazendo algo inimaginável, a Edux está fazendo o que todos deveriam fazer, que é respeitar que a startup soube chegar ali, respeitar a história daquelas pessoas que estavam ali, e que você não pode chegar, por mais que a maioria chegue, mudando tudo e falando, não, isso vai ser desse jeito, agora eu vou colocar o que se espera depois no M&A, o normal agora o CFO é nosso, pega algumas posições mais chatinhas, agora o CFO é nosso, operações é nosso, é só o que a gente quer fazer, mas já travou a empresa inteira. Não é só, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para essa questão da Edux, o que é o diferencial? É que ela foi transparente e ela está sendo ética. Ela falou, olha, vocês trouxeram isso até aqui. Eu sou um parceiro de negócio de vocês. Então, acho que qualquer outra empresa, qualquer outra startup que entre, pode esperar isso. Pode esperar que você vai ser respeitado, que vão respeitar a sua autoridade, o seu conhecimento de mercado. Óbvio que às vezes vão discordar, mas é concordar em discordar. Não é impor, não é falar como tem que ser. Então, isso foi o bem diferente. E isso é muito... Quando a gente olha para o ecossistema, é raro. É raro, né? O normal é a empresa maior olhar para a pequenininha e falar isso tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Então, acho que respeito e transparência foram as duas principais palavras que marcaram esses primeiros meses, que fez com que a gente se abrisse, não tivesse tanto medo, né? Então, que a gente também tivesse transparência e falasse, olha, isso eu não tô bem, isso eu preciso da sua ajuda, isso a gente poderia co-construir. E todos os nossos novos projetos acabaram vindo desse tipo de conversa, mas que partiram do respeito mútuo e da transparência mútua. Legal. Eu acho que isso funciona muito... Lá atrás, quando os primeiros programas de inovação aberta, as primeiras aquisições estavam acontecendo, era natural errar mais. Só que hoje a gente tem um mundo de exemplos, tem pessoas com uma bagagem gigante que estão aqui dentro. O Lucimar conhece muito disso. Eu já trabalhei com muito isso no passado. A gente não pode vir com vícios, né? A gente tem que vir para estar sempre melhorando as relações. E eu acho que o programa de inovação aberta que a gente está lançando aqui, essas relações de grandes empresas com startups para dar certo, tem que ser pautada nisso. Tem que ser pautada
no aprendizado e trazer o que cada uma tem de muito bom. Eu vou pegar um pouco da fala do Caio aqui, Bruno, e voltar para ti, porque tu trabalha muito com o mercado de educação como um todo, conhece startups, a AWS tem vários programas de relacionamento. Conta pra gente, assim, o que tu tá vendo de tendências, para onde esse mercado tá indo, o que tu tá vendo de coisas legais aí para compartilhar com a gente. Legal, Bruna. Tem muita coisa legal acontecendo, né, no mercado. E essa digitalização do ensino, ela traz uma riqueza de informação que o ensino presencial às vezes não traz. Dados, por exemplo, é uma delas, né? Você poder captar essas informações e colocar esses dados a serviço da experiência, a serviço da educação e entender melhor a jornada desse estudante é algo que tem cada vez mais ganhado notoriedade. E os usos desse tipo de informação são os mais variados possíveis, né? Você tem desde o modelo de gestão, propriamente, onde você entende o aluno desde o momento que ele entra, desde o processo de captação, entender as nuances, retenção, conseguir ter uma análise preditiva, mas esse dado pode ser levado para a parte pedagógica também, né? Onde você consegue trabalhar com um processo de aprendizagem mais adaptativo para esse estudante, para dar justamente essa experiência mais individualizada. Então, assim, a gente tem diversos exemplos no Brasil e no mundo que estão indo por esse lado. Muito pautado também pela experiência do usuário na plataforma. Tem gente que começou a facilitar o processo de busca, por exemplo, de conteúdos dentro das plataformas, onde o aluno consegue buscar por objetos e não só por metadados. Então, você consegue trabalhar isso e tem startups que já entenderam a permanência do aluno aumentando na plataforma, mudando essas pequenas condições de experiência de navegação lá dentro. E por aí vai, Bruno. Assim, a gente tem observado mudanças nas plataformas de ensino, a gente tem observado laboratórios virtuais, por exemplo. O que mais que a gente pode trazer? O uso de reconhecimento facial tem entrado em voga também, por exemplo, na pandemia. Como é que você realiza um vestibular, por exemplo, de maneira, uma prova, assegurando que aquele aluno está sozinho e faça esses momentos, essas verificações pontuais para saber que ele está ali e que não está acompanhado de ninguém, que não está olhando para celular. Então, tem uma série de tecnologias que estão vindo aqui para ajudar e que estão emergindo. Então, desde a experiência para a gestão da escola, trazendo essas informações, até você usar a experiência do usuário. E isso agora começa a se transpor com esse retorno às aulas para o campus, né? Uhum. Então, imagina você poder usar a câmera da escola para poder monitorar se os alunos que estão circulando no campus, de fato, se tem alguém portando alguma coisa que não devia, se tem um aluno que, de repente, não está no seu sistema de gestão acadêmico, ou você economizar um tempo da sua aula, ao invés de fazer chamada, você conseguir usar as imagens para fazer isso, né? Mas eu diria que parte de dados é uma parte que está muito forte, emergindo com os mais diversos usos. E junto com isso também toda a parte de segurança da informação também, pegando de maneira bastante forte nesse modelo de gestão 360, já que os dados estão cada vez mais, as informações, né? Infraestrutura digital, que tudo isso esteja num ambiente seguro e você consiga dar sustentação para o negócio. Legal. Eu vejo muito, assim, dados eu acho que é um tema que em qualquer setor a gente vai falar nisso. Uhum. Mas na educação, se a gente faz o bom uso dos dados, a gente consegue potencializar o aprendizado dos alunos, né? Totalmente. Saber exatamente qual aluno que está precisando de ajuda, em qual tema. E isso vai fazer com que a gente transforme a educação no Brasil, né? Porque ao invés de padronizar e dar a mesma aula para todo mundo, a gente consegue personalizar. E não só a aula, mas, por exemplo, a gente tem experiências em parceiros de plataforma de aprendizagem adaptativa que eles descobrem que, às vezes, geralmente o aluno que a atenção vai para aquele aluno que não está performando. Uhum. Quando, na verdade, às vezes você precisa mudar o conteúdo da barra daquele aluno que está indo super bem e esse aluno está desassistido. Uhum. Então, como que você consegue equacionar isso? Não colocando a barra ali embaixo e dando atenção para quem não está performando, mas conseguindo também ajudar aquele aluno que está indo super bem, que precisa ser cada vez mais desafiado, porque esse aluno que vai desmotivar e que, de repente, não segue na trajetória dele de sucesso dentro da instituição, por exemplo. Dá o caminho certo para cada um, né? Eu acho que outra coisa da tua fala que eu vejo que a gente ainda está caminhando, acho que não chegou lá, são as experiências imersivas, né? Como que eu transformo uma experiência de um laboratório em algo virtual que o aluno vai aprender da mesma maneira e eu não preciso mais ter um laboratório em cada unidade, espalhado pelo Brasil inteiro e realmente levar um estudo de qualidade com experiências imersivas para qualquer região do Brasil. Acho que é daí que a gente vai de 1 a 100 nos novos modelos de negócio, como o Caio falou. Sem dúvida.
E trazendo assim um pouco, a gente tem mais uns 10 minutos aqui no nosso painel, mas eu queria agora falar um pouco da relação de grandes empresas com startups, né? A gente falou de como o ecossistema evoluiu, Caio trouxe uma grande experiência de aquisição, mas a gente sabe que no dia a dia das startups o que mais acontece não é uma relação de aquisição ou de investimento, né? O tipo de relação mais comum que a gente tem é uma contratação de serviços, mas que mesmo assim, às vezes, as empresas não estão prontas para trabalhar com startups porque acabam lidando com a startup da mesma maneira que lidam com grandes fornecedores. Então, Lucimar, me fala assim um pouquinho da tua visão, como que as empresas podem ter um papel mais ativo em fomentar o ecossistema de inovação sem necessariamente investindo, e o que tu tem visto de casos de sucesso? Eu acho que as grandes corporações têm um papel muito significativo, né? O início de uma jornada empreendedora, e o Caio vai estar aqui, acho que ele vai concordar comigo, ele é um processo muito solitário, né? O empreendedor, ele faz de tudo, né? Toma muitas decisões, e a tecnologia, a inovação, ela é sedutora, né? A gente se encanta com a cria, né? que a gente tem. Então, assim, quanto antes o empreendedor estiver exposto a outras realidades, né? Realidades de mercado, e aí a gente pode botar dentro do mercado, né, os usuários e, né, se a gente estiver falando de um negócio B2B, é com a empresa, né, que vai ser a cliente ou usuário daquela tecnologia. Quanto antes, melhor, porque mais cedo ele vai se deparar com uma realidade, né, concreta do que o espera e não vai ficar fazendo, né, um desenvolvimento que talvez seja um desperdício, né, que venha a ter retrabalhos lá na frente. Então, assim, esse encontro, ele é, né, fundamental, né? O empreendedor, geralmente, ele falta repertório, né? Ele não sabe que tem que falar numa empresa com 10 pessoas até fechar o contrato, né? Ele acha que no primeiro, né, contato que ele fez, e foi uma boa interação, que está tudo certo, né? Que está um contrato assinado daqui a pouco. Então, a gente tem uma agenda pedagógica, né? A gente está falando de educação, né? Então, esse processo de aproximação com a grande organização, eu acho que ela tem essa função de amadurecer, né, os empreendedores, né, nessa jornada de relacionamento. Você me fez 2 perguntas. A segunda... o que tu vê de caso de sucesso, boas práticas? Sim. Hoje a gente vê muitos casos de sucesso, de desafios, né? O melhor dinheiro que uma empresa, né, que uma startup pode, né, obter é um contrato assinado, né? A gente falou agorinha, né, dos investidores e que, em geral, as startups são muito driveadas, né, a buscar um investimento. A gente, né, escuta vários casos e sonha com isso. Mas o melhor, né, dinheiro que pode entrar na conta corrente dessa empresa é um contrato assinado, é a validação de que aquele problema, aquela solução, né, não é um delírio dos empreendedores, mas sim que tem gente querendo, né, comprar. Então, programas, né, sejam desafios que, né, façam premiações no final, mas que garantam ali, né, uma experimentação da tecnologia. Eu acho que são cases, né, bem-sucedidos. Você mesmo já disse que tem ainda, né, algumas engrenagens na grande organização que precisam ser resolvidas, mas vamos acreditar que isso tudo está sendo, né, solucionado no tempo, né, necessário. Outras soluções, eu acho que a própria inovação, o fazer junto, acho que o Caio trouxe isso, essa coisa, né, da sinergia, né? Uma grande, né, organização é grande porque tem processo, né, porque faz as coisas sistematicamente. O Caio, eu acho que ele trouxe um exemplo ótimo, né, de que a empresa já tinha 450 mil, né, usuários, né, clientes, assinantes, mas que ainda estava meio desorganizado, né? Então, precisa organizar. Uma startup, como ele mesmo disse, é um estágio na vida de uma empresa, e o que a gente quer é que as empresas cresçam, né? Porque é crescer ou morrer, né? Não dá para não crescer, né? E ficar um bonsaizinho lindo em cima da mesa. A gente quer que cresça. E aí, né, a aproximação com a grande empresa, né, essa sinergia que, né, foi mencionada, eu acho que é uma escola, né? É você aprender a como, né, se tem processo, se tem padrão, né, se faz a coisa certa. Enfim, casos são muitos, né? Exemplos de sucesso, que bom, a gente tem bastante no mercado, sim, né? Sim. Mas pra gente fechar o papo, eu queria que você desse uma última fala, assim, a gente está fazendo esse painel para as startups, para a grande empresa, para esse ecossistema de inovação na educação. Então, uma última dica, conselho, mensagem que vocês queiram passar para quem está nos assistindo aí hoje. Bruno, posso começar contigo? Pode, vamos lá.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante as startups saberem que o mercado está olhando para elas de maneira diferente, né? Ao contrário daquele problema que você passou lá atrás, chegando com uma startup para uma empresa grande, hoje em dia as grandes empresas estão nesse movimento de irem ao encontro das startups para beberem dessa fonte, porque é quem está mais próximo da dor da necessidade de negócio. Então, incorporar essas novas tecnologias, essas novas tendências nesse ambiente de colaboração. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem vários programas de incentivo e de fomento para esses encontros e fomento tecnológico. A gente tem programas chamados Activate, EdStart, onde a gente investe em créditos, investe em tecnologia para que essa startup ela possa tirar a ideia do papel sem precisar despender de recurso inicial, porque a gente quer ver de fato o processo avançar e evoluir. Então, esse movimento acontece. Uma das coisas que a gente adora fazer também é entrar na sala de aula, fazer um hackathon ou fazer um Alexathon e pegar os alunos para colocarem, pensar em problemas de dia a dia, trazer skills de Alexa para pensar em como integrar isso na experiência digital com assistente de voz, por exemplo. Então, dei 2 exemplos aqui de vários que a gente tem dessa aproximação estou dando exemplo no caso da Amazon, mas as empresas grandes têm esses programas de incentivo e de fomento, e porque a gente quer, de fato, acelerar e aproximar cada vez mais da necessidade. Então, o fato de ser grande não deveria ser o impeditivo. A gente quer, de fato, é ficar menor e a gente colaborar mais no mesmo nível de troca. É isso que a gente quer fazer. Isso é legal. O mesmo nível de troca é uma frase legal para a gente usar mesmo. Legal. Caio, tu, uma mensagem aí. Eu vou deixar 2. Acho que a primeira, e que a Lucimar já falou muito bem, mas acho que vale reforçar, startup, a gente tem que entender, startup é um momento da empresa, ela não pode ser sinônimo de desorganização. Então, se você quer se relacionar com uma grande empresa, você tem que se organizar. Então, às vezes, até gente que ainda não é tão grande vai se relacionar com empresas menores, e o cara não tem um padrão de contrato para te mandar. Às vezes fala, não, beleza, vamos. Como é que funciona? Não, peraí, não sei. Então, ser startup, se você quer se relacionar com uma grande empresa, você tem que ter uma organização mínima ali. Você tem que... Porque existe uma pressão da grande empresa de se relacionar com fornecedores profissionais, se relacionar de fazer RFPs, de fazer tudo. Então, se porte como uma empresa. Uma startup, ela é um estágio de negócio, mas é uma empresa. Então, não esqueça que você é um CNPJ. E o segundo ponto é que é engraçado que eu vejo muita gente captando dinheiro para tentar vender para empresas grandes. Então, é engraçado, você capta dinheiro com venture capital, com private equity, para ir para empresas grandes. Então, por que não tentar cortar esse caminho e parar com esse preconceito de, não, empresa grande é ruim, empresa grande isso, empresa grande aquilo. Não. Tomara que um dia você seja uma empresa grande dessa. Tomara que um dia você seja burocrático, ou tenha tantos processos, né? E tenha uma diretoria executiva. Tomara que você seja assim. Quer dizer que deu certo. Então, uma empresa grande, ela foi startup lá atrás. Alguém empreendeu, alguém tirou essa ideia do papel. Então, vamos entender essa questão de maturidade das empresas, tirar esse preconceito da frente, entender que a parceria, seja um M&A, seja uma parceria, seja bater na porta de uma grande empresa, entender o que eu posso fazer aí, o que a gente pode co-construir, ou o que eu posso te oferecer. Você está indo direto no cliente final, como a Lucimar falou. Então, é cortar um caminho de captar um dinheiro e direto um cliente falar, olha, você compraria? Faz sentido para você? Porque às vezes você capta dinheiro, faz um belo de um plano, uma planilha maravilhosa, você faz um plano ali, na hora que você vai para a rua ninguém quer. Tá? Então, vai direto nas grandes empresas e talvez o terceiro aqui vejam as grandes empresas como proxy. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Edux, não é só a Edux como cliente, mas a Edux como proxy para 1 milhão de alunos. Isso aí. Porque a Edux quer fornecer produtos de maior qualidade. Então, não é só a Edux contratando para melhorar a sua qualidade, mas o que você pode agregar de valor para os clientes daquela organização. Então, tem muita oportunidade e direto nas grandes empresas, com esses programas de inovação, como a gente está começando aqui dentro, é uma oportunidade única, né? Realmente única, de você pular várias etapas que a gente tinha 5, 10, 15 anos atrás de, meu Deus, tive uma ideia de crédito estudantil. E agora? Como é que eu valido isso? Ninguém queria olhar na sua cara. Agora você tem as empresas falando, ok, a gente pode conversar. E eu tenho a Amazon para suportar, eu tenho o IBMEC para te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, a gente está realmente num momento especial, eu acho que as pessoas têm que aproveitar mais isso. Legal, ótimo. Lucimar, tu, uma última palavrinha. Eu acho que empreendedores, né?
abram a mente, né? Estejam dispostos a se reinventar, porque encontrar com o outro tem um grande risco, né? De descobrir que não era bem assim, e quanto antes descobrir isso, melhor. Então, participem, né? Participem de programas, busquem mentoria, né? É um elemento fundamental no ecossistema, a presença de mentor, né? Gente que tem cabelo branco, que viveu, né? Aquela realidade. Então, abram os olhos, os ouvidos, as mentes, né? E estejam dispostos a mudar, porque a gente não consegue, né, desenhar, prever tudo, né, perfeitamente. Claro, tem sempre alguns mitos, né, no mundo empresarial, mas a vida real, né, não é dos mitos, são de pessoas que erram, acertam. Então, quanto antes a gente descobrir aonde residem os erros, a gente corrige e tem mais chance de chegar ao 100, e de 0 a 100, do 1 ao 100. Muito bom. Muito bom, gente. Foi muito legal o papo. Eu aprendi muito. Cada vez que eu converso com vocês, eu aprendo mais. A gente acha que sabe um pouco e a gente começa a bater um papo assim. Poderia ficar aqui por mais muito tempo. Mas eu queria primeiro agradecer vocês. Foi muito gostoso esse prazer. papo. Espero que todo mundo volte para a gente já falar do sucesso do programa, das startups que fizeram sucesso, dos cases legais que a gente construiu. Obrigada, Caio. Obrigada, Lucimar. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigada. Prazer. Obrigado. Obrigada a vocês todos. E para fechar agora, assim, a gente falou um pouco que esse é o lançamento do Edux Labs, né? O programa de inovação aberta da Edux. Agora a gente vai contar, terminando esse bate-papo, o que é esse programa, o que são os primeiros batches de desafios que a gente está lançando e que tipo de startup a gente está buscando. Mas eu acho que mais do que apresentar o programa, e aproveitando o último minutinho aqui com os convidados, é que por mais que o desafio que a gente esteja lançando não está relacionado com o caso de vocês, a gente vai manter uma porta aberta para as startups virem se relacionar, apresentar a sua solução, ver como um grande grupo como o Edux pode ajudar. A gente tem o IBMEC Hubs, que é um programa de aceleração que também está buscando startups no estágio anterior ao nosso. A AWS tem vários programas. Eu acho que o último recado que eu dou às startups é, primeiro, vem conhecer o Edux Labs, obviamente, mas fiquem atentas a esses outros programas legais que a gente tem por aí, porque com certeza sempre vai ter algum que vai dar um match, um fit, que podem ajudar essas soluções. Gente, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo cheio de conteúdo aqui. Um prazer. Prazer é nosso. Obrigada. Bom. A gente está encerrando o painel, mas a nossa programação continua. Agora a gente vai passar um vídeo explicando um pouquinho do programa e, na sequência, a gente vem para detalhar como o programa vai funcionar e quais são os desafios que a gente está lançando, que eu acho que é a parte que todo mundo está interessado aí para ver. Obrigada, gente. Obrigado, Bruno. Obrigada. A Edux nasceu para transformar a educação. Oferecemos ensino de qualidade para milhares de pessoas em todo o país, de todas as classes sociais e ao longo de toda a sua vida adulta. Somos líderes de inovação no nosso setor. Investimos em transformação digital, trazendo impactos positivos na satisfação dos alunos e na qualidade do aprendizado. Estamos conectados com o ecossistema de inovação aberta, próximos das startups e das principais tendências de tecnologia do mercado. Rapidamente testamos novas ideias e aprendemos com o que há de mais novo. E agora, com o Edux Labs, vamos além. Entregaremos ainda mais valor para os alunos por meio de parcerias com startups que tenham soluções inovadoras para o nosso setor. Somos a porta de entrada para empreendedores que, como nós, acreditam no papel transformador da tecnologia da educação e querem impactar o dia a dia de mais de 1 milhão de alunos. Conectar, inovar e transformar. Edux Labs. Oi, eu estou aqui agora com a Camila Cury, a idealizadora do programa Edux Labs. Camila, a Edux já se relaciona com startups há algum tempo. O que muda e por que um programa formal de inovação aberta agora? Então, a ideia do programa é trazer um pouco mais de robustez, né? De preparar melhor o ambiente da Edux, trazer processos, um ambiente que esteja mais adaptado, né, ao relacionamento com as startups. Então, eu digo que é um próximo passo que a gente está dando nesse relacionamento com as startups, né? E aí, o que muda, né? A gente está estruturando, a gente está em um site que a gente está divulgando aqui hoje, né? E a gente vai ser um site onde a gente vai lançar os desafios que a gente está buscando resolver via startups. Lembrando, nesse primeiro momento, o programa, a gente está buscando startups que já estejam no nível de maturidade mais avançado, que já tenham um CNPJ, soluções já validadas em outros clientes. Mas a gente vai lançar os desafios no site e vai abrir para as startups se inscreverem, né? As startups que entenderem que têm soluções que possam atender aqueles desafios.
Então, a gente muda um pouquinho a lógica, né, de buscar a startup para elas também terem esse caminho para chegar até a gente. E a gente está também preparando a casa aqui internamente, então a gente flexibilizou os processos de contratação, os processos com TI, com suprimento jurídico, de forma a gente conseguir ter um processo um pouco mais fluido nesse relacionamento, né? E aí, basicamente, como que vai funcionar o programa? A gente vai ter a chamada com os desafios, vai ter um período aberto de inscrições para as startups se inscreverem pelo site. Depois desse período, a gente vai analisar as inscrições que forem realizadas, a gente vai entender se aquela solução realmente tem um potencial de atender os desafios e a gente vai convidar os empreendedores, né, as startups que tiverem mais aderência aos desafios para fazerem o pitch aqui para o nosso público interno, né? Então, nesse pitch, a gente vai trazer a área de negócios, vai trazer pessoas-chave, né, que possam ajudar na tomada de decisão. Depois do pitch, a gente também vai fazer uma avaliação, vai escolher a startup, né, que tem mais aderência àquele desafio específico e a gente vai passar por um momento ali de entendimento mais aprofundado do desafio, entendimento da solução da startup, para a gente juntos criar o que é o escopo daquele teste. E aí, na sequência, a ideia é que a gente contrate, né, as startups para rodarem um piloto remunerado aqui dentro, onde a gente vai estar testando, né, tentando validar o valor que aquela solução pode gerar para o nosso negócio. No final desse processo, né, que a gente estima que seja um período curto, né, um projeto piloto, um teste mais enxuto, com escopo mais controlado. No final desse momento, a gente vai, né, avaliar o que foram os resultados do piloto, entender se gerou valor, se faz sentido a gente evoluir para uma contratação maior, né, escalar, né, fazer um rollout daquela solução. Lembrando, né, o programa, ele é hoje buscando soluções que a gente possa fazer um plug and play, né, adaptar alguma coisinha, mas a ideia é contratar soluções prontas que possam agregar aqui para o negócio. E, obviamente, né, a gente entende que o programa acaba sendo uma vitrine para a gente conhecer startups, estar próxima das startups, as startups estarem próximas dos nossos executivos, né, que podem ajudar a dar um direcionamento, uma mentoria. E é uma oportunidade também da gente entender e, quem sabe, lá na frente ter um outro tipo de relacionamento com a startup, que seja um investimento, uma aquisição. Então, acho que é muito de ser essa vitrine mesmo, de começar esse relacionamento. E então, agora, né, hoje a gente está lançando os desafios desse primeiro ciclo. E, de toda forma, a gente vai ter um canal contínuo. Então, as startups que, às vezes, entrarem no site e acharem que a solução delas não atende os desafios específicos, mas que elas achem que possam se relacionar em algum momento com a Edux, também vai ter um canal ali para a gente fazer essa conexão contínua e estar aproximando mesmo do ecossistema, né? Legal. Então, foi uma evolução natural. Primeiro a gente buscava as startups, agora a gente tem um programa formal para as startups se aproximarem, para as startups poderem procurar Edux mesmo que não atendam desafios. E eu acho que também fazer uma propaganda legal para as áreas de negócio se interessarem e cada vez mais querer se conectar, né? Sim, com certeza. Aqui dentro do nosso desenvolvimento do programa como um todo, uma grande parte do nosso esforço também é trazer os colaboradores para perto, sensibilizar, trazer os conceitos, trazer eles para vivenciar o processo de inovação aberta. Eu acredito muito, né? Inovação é feita de pessoas, não só de tecnologias. Então, não adianta a gente aqui, como time de inovação, estar correndo atrás, mas é muito importante de trazer as outras pessoas para o jogo. Então, a gente também está fazendo todo esse trabalho de capacitação, de tentar trazer pessoas que não estavam envolvidas para trazer os desafios, ajudar eles a criar os desafios, levantar as dores, né? E aí também evoluir ao longo do processo com o nosso direcionamento e apoio aqui, trazendo boas práticas, mas a ideia é que cada vez mais as áreas se sintam mais empoderadas, né? Que elas mesmas consigam também promover esses relacionamentos, coisas que já acontecem, né? Mas a gente está aqui muito para organizar, para trazer essas boas práticas, né? Legal. Agora eu acho que todo mundo entendeu onde a gente está com o primeiro painel, deu para entender um pouquinho do programa, agora vamos ao que interessa as startups que estão assistindo. Vamos contar o que são esses desafios e o que são as datas importantes que ninguém pode esquecer? Vamos lá. Então, acho que nesse primeiro ciclo, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo 3 desafios para a gente começar. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. O primeiro desafio,
que é o de automação e padronização do processo de isenção de disciplinas, ele é um desafio onde a gente está buscando soluções que possam ajudar a automatizar esse processo de validar uma ementa com a outra, alunos que estão vindo de transferências externas, alunos que estão vindo com uma segunda graduação. Então, a ideia é a gente conseguir soluções que possam automatizar essa análise, né, o match das ementas e conseguir fazer um processo mais rápido, uma validação mais rápida da isenção de disciplinas para os alunos, podendo até considerar histórico, né, de outras validações que ocorreram anteriormente. Então, esse é um primeiro desafio. O segundo desafio, que é o programa de fidelidade e vantagens para alunos. Aqui a ideia é a gente trazer soluções que possam oferecer vantagens para os nossos alunos, mas não somente um programa de vantagens, de benefícios, mas também atrelar isso com o engajamento deles, com as notas dos alunos. Então, como que a gente pode promover cada vez mais benefícios para os alunos mais engajados, os bons alunos que estão aqui dentro? E aí, tanto oferecendo desafios, tanto oferecendo benefícios próprios, né, que estão dentro de casa, quanto também via parceiros. A ideia é misturar um pouquinho disso daí. E o terceiro desafio é o desafio de benefícios flexíveis para os nossos colaboradores, então, para dentro de casa. A gente está buscando soluções que possam otimizar a gestão e a oferta, né, de benefícios flexíveis que possam se adaptar à realidade, às motivações de cada um dos colaboradores e, né, aumentar a satisfação dos nossos colaboradores, retenção e tudo mais. Então, esses são os 3 desafios que a gente tem nessa primeira rodada, nesse primeiro ciclo do programa. E aí, acho que seria interessante complementar, né? No dia 23, a gente vai fazer uma sessão informativa, onde a gente vai trazer também os responsáveis por esses desafios para trocarem um pouquinho, contarem mais a fundo o que é esse desafio, como que acontece na prática e aproveitar e tirar dúvida também dos empreendedores. Então, a gente conta aí com a participação de vocês também, que tiverem interesse, que acharem que pode ter alguma sinergia com os desafios, participem aqui. A gente está deixando aqui o link para as inscrições para esse momento, mas vai ser muito uma sessão dessa de troca, né, de perguntas e respostas, para tirar todas as dúvidas de vocês antes de acabar o prazo das inscrições dos desafios. E para fechar, eu acho que as datas do programa... E aí trazendo aqui, né? Então, hoje, pessoal, a gente está fazendo o lançamento do programa, lançando os desafios, né, desse primeiro ciclo. No dia 23, como eu já comentei, vai ser essa sessão informativa, onde a gente vai tirar essas dúvidas. O prazo para as inscrições vai até o dia 3, então vai ficar um mês aberto aqui para vocês, né, pensarem, relerem, aproveitarem ali o momento de dúvidas. Então, dia 3/6, a gente fecha as inscrições. E aí, até o dia 20 de junho, a gente vai fazer as análises das startups, né, que se inscreveram e fazer os convites ali para a sessão de pitch. E as startups que forem selecionadas para o pitch, a gente vai entrar em contato e dar todo o direcionamento mais específico para esse momento. De toda forma, a agenda completa vai estar lá no nosso site, então fiquem à vontade também para consultar, né? E acho que vai ter bastante informação lá. Nosso site, então, é o eduxlabs.com.br. O QR Code dá para apontar e seguir no site. Startups, acho que corram para o site, se inscrevam, aprendam mais sobre Edux, aprendam mais sobre os desafios. Dia 23 de maio a gente volta para tirar dúvidas, dar mais detalhes, trazer as pessoas no negócio. Acho que a gente volta, não sei se vão escolher outro âncora para a sessão, mas a gente espera todo mundo lá. E entrem no site, participem, a gente está esperando. Obrigada, Camila. Obrigada, Bruna. Participem, gente, divulguem, ajudem aí a gente a conseguir chegar no máximo de startups, né? Estar mais conectado com o ecossistema. Nosso grande objetivo é conseguir fomentar o ecossistema na educação também. Então, mostrar o tanto de possibilidades que tem, os desafios que temos aqui no nosso setor. Cada vez mais está mais próximo, né, dos empreendedores e trazendo soluções aí de inovação, de aumento de qualidade aí para os nossos alunos. É isso, obrigada. Até a próxima.